Nós já estamos de volta com o Manhã da Piedade. Nós anunciamos hoje na abertura do programa que nós teríamos uma profissional aqui no estúdio hoje, ensinando para você de casa a fazer aromatizadores de ambiente, essências, né? Nós tivemos um imprevisto com essa profissional, mas em breve ela estará aqui no Manhã da Piedade passando essas dicas para você aí de casa, tá bom? E agora o nosso assunto é autismo, porque hoje, gente, é Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que é um transtorno global do desenvolvimento marcado por 3 características: inabilidade para interagir socialmente, dificuldade no domínio da linguagem, né, para comunicar-se ou lidar com jogos simbólicos e também padrão de comportamento restritivo e repetitivo, e grau de comprometimento, né, que é de intensidade variável e pode apresentar quadros mais leves ou mesmo formas mais graves, né? Quando a pessoa não consegue manter contato interpessoal, por exemplo, né, e apresenta um comportamento agressivo e retardo mental. Bom, é sobre este assunto, é sobre autismo que nós vamos conversar agora no programa com o psicólogo Jairo Stacanelli. Bom dia, Jairo, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom dia. bem. Bom dia, pessoal de casa. Uma alegria estar aqui. Alegria nossa. Jairo, quando a gente fala em autismo, já que hoje é o dia de conscientização, né? O que causa o autismo? A primeira reflexão que eu queria promover para o telespectador da TV Horizonte, Síria, é quantas vezes você demonstrou hoje sentimento? Na hora que você estava indo para o trabalho, que você colocou o braço para fora no trânsito, ou quando você olhou para o seu filho adolescente, ele estava demorando para acordar e você simbolizou para ele. Nós sinalizamos sentimentos com as mãos, com a fala, com o rosto. A gente faz isso o tempo todo. O tempo inteiro, né? As expressões dizem tudo, às vezes. O autista, Ciro, ele tem muita dificuldade na compreensão e na interação desses símbolos de linguagem. Nós temos uma classe de neurônios no cérebro que se chama neurônios espelho. Esses neurônios espelho, eles ficam aos poucos aprendendo como que a gente reage. Por exemplo, aqui agora eu estou tentando interpretar se a Síria está compreendendo o que eu estou dizendo através de uma simples colocação não verbal. O autista tem muita dificuldade com isso. Ele vive um mundo particular, então ele processa as informações e as imagens diferentes de nós, e aí ele não faz, em função disso, essa interação. Isso não significa que ele está desconectado, isso não significa que ele está vivendo num mundo próprio, numa questão que sai da realidade, uma psicose, uma coisa desse tipo, nada disso. O autista, ele tem dificuldade no estabelecimento de linguagem e na leitura da sutileza dessas emoções. Na linguagem normal, você demonstrou um tanto de coisa antes de dizer eu te amo para sua namorada. O autista vai dizer e quer ouvir primeiro eu te amo, para depois ele dar conta de entender essas sutilezas. Eu vou repetir. Você demorou um tanto de símbolos para poder dizer eu te amo para sua namorada. Sim. Um autista, a linguagem tem que ser concreta e clara. Diga eu te amo primeiro e sinalize depois esse processo. E as causas do autismo? Pois é, Cira, as causas, elas têm um fundo genético, isso é importante. Elas têm uma questão, a partir disso, ambiental. Então, por exemplo, eu me lembro de uma série do Drauzio Varela no Fantástico. Não dizendo que a Síria é uma jornalista nota 10, ela fala de saúde muito bem. A Síria fala de saúde muito bem, mas muitos jornalistas, às vezes, para falar de saúde, complicam o processo. O Drauzio Varela é médico, mas às vezes ele fala melhor do que muitos jornalistas sobre saúde. Ele fala numa linguagem clara, objetiva. Uma didática, um negócio legal. Porque as pessoas entendem. E aí ele foi na casa de um menininho que ficava, às vezes, de madrugada, tomando vários banhos. O banho, a água passando, o barulho da água era o que organizava o menininho. Quantas não são os casos de autistas onde o jovem, ele está andando de carro, mas se parar no sinal, ele faz um escândalo, porque o movimento do carro organiza a cabeça dele. Organiza a mente dele. Para me preparar para essa participação, Síria, eu fui buscar 2 jovens, uma americana chamada Carly e um brasileiro chamado Marcos Petrin. Todos os 2 vão descrever. O Marcos extremamente organizado, você tem autistas que são extremamente verbalizados, autônomos, eles dão conta de falar, mas mesmo assim ele continua com movimentos estereotipados.
A Carly é um pouquinho mais severo o ponto. A Carly vai contar o que é ir para a cafeteria com o pai dela e com a irmã gêmea. A Carly tinha uma irmã gêmea, mas diferente dela, ela autista. Ela foi ao café com o pai. E na hora que ela chegou no café, aqueles estímulos de uma cafeteria mexeram com os sentidos da Carly. Sim. Amigo telespectador da TV Horizonte, o autista, ele interpreta um mundo diferente de você. Então, na hora que ela chegou ali, o cheiro, eu acho que a cafeteria é um ótimo exemplo para isso, né? O cheiro, as pessoas, o barulho, a crocância do café moendo, ou seja, pequenas sutilezas que para ela eram um teatro de delícias. Tanto ouvir, quanto sentir, quanto provar. Teve todo um encantamento. O pai ficava perguntando para ela o tempo inteiro, o que você quer? O que você quer? O que você quer? E a irmã querendo outra coisa. Acho que a irmã queria sair com os amigos, elas eram adolescentes. E ela estava naquele momento ali, inebriada por aquele tanto de sentidos. Encantada com tudo, né? E como ela começou a ficar mais nervosa, ela começou com os movimentos mais estereotipados. As pessoas começam a perceber. A família começa a ficar incomodada. A irmã, adolescente, imagina, com vergonha da irmã esquisita. O pai sem saber o que fazer. E aí assim, pede um café, pede um chocolate para ela. Ela queria o café que a irmã ia tomar. Então ela não conseguiu fazer porque ela estava desorganizada com aqueles sentidos. Falar com o autista, comunicar com o autista, Síria, tem que ser com base em mais paciência, em muito amor, em inclusão. A gente sabe, tocando o coração agora, da família que tem um autista em casa, a gente sabe da dificuldade. É difícil. Esse caso que eu estou contando da Carly é um caso que já aconteceu com várias famílias. A gente sabe o tanto que é difícil, mas o tanto que é necessário você trazer organização para esse jovem, entende? Trazer calma, acalmá-lo. Na hora que viu que o movimento ficou muito estereotipado, porque o movimento estereotipado é para acalmá-lo. Eu tenho um paciente, Síria, que eu adoro esse paciente. A gente se encontra de 15 em 15 dias e é bacana encontrar com ele. Ele é verbalizado, ele é escolarizado, ele tem essa organização, ele vai ao consultório sozinho. Quando ele está confuso, aí ele começa. Ele começa com o movimento estereotipado. E você já sabe identificar, Ele né? adora rock and roll. Adora. E conhece muito de rock and roll. Banda de metal é com ele mesmo. Mas alguém falou com ele um dia que rock and roll, heavy metal era coisa do diabo. Confundiu a cabeça dele. Bom, confundiu tudo. Agora, você já está preparado, mas e as famílias que têm uma pessoa especial como essa em casa? As famílias estão preparadas, Jairo? Elas têm informações para lidar com essa situação, como você disse, para acalmar uma pessoa nesse momento? Pois é, Síria. Eu pesquisei, o meu mestrado foi com grupos de dependentes químicos. Então, inevitavelmente, a gente trabalha com as famílias dos dependentes químicos. Todo lugar, todo bairro tem um grupo, Síria. Quer seja de AA, quer seja de Narcóticos Anônimos, as famílias se juntam para falar desse problema. As famílias dos jovens com autismo são famílias também muito organizadas, Síria. Então, você que tem um jovem que está com dificuldade, procure um desses grupos. No primeiro programa que eu apresentei aqui na TV Horizonte, que foi o Pra Mudar o Mundo, modéstia à parte, o programa era lindo, nossa, era um videoclipe sobre voluntariado lindo, eu conheci o Márcio, que é pai de 2 crianças autistas, que é coordenador de um instituto, junto com a irmã dele, que é pedagoga, chamado Instituto Superação. O Instituto Superação, ele oferece também reuniões para os pais de autistas e, principalmente, para lutar frente a políticas públicas que levam aos autistas garantias, por exemplo, como o passe livre, a aposentadoria, a inclusão dentro da escola e fazer a inclusão da forma certa. Porque o autista, Síria, ele tem que ir para a escola, ele tem que ser incluído na escola, mas com um trabalho de contraturno. Se a gente está vivendo um problema de educação pública comum, imagina você oferecer uma vaga para um autista na escola regular e oferecer para ele um atendimento no contraturno. Portanto, nós não estamos falando aqui apenas das famílias que não estão muitas vezes preparadas para tratar do autista. O mundo está despreparado. Por isso que programas como esse, iniciativas como a do Márcio, do Instituto Superação, têm feito. O autismo, Síria, é um ótimo exemplo de como que a sociedade se juntando para falar de um problema, as coisas elas vão caminhando. Começa a se resolver, como né? eu acho que aconteceu com a síndrome de Down há um tempo. Também, Síria, também. Temos contemporâneos nossos com síndrome de Down que são extremamente restritos em estímulo, da nossa idade.
Só que hoje a gente tem meninos com síndrome de Down, com 20 anos de idade, que vão à faculdade. Outro dia, uma juíza, que tristeza, dizendo de um comportamento preconceituoso dessa juíza. Ela também falou bobagem quanto a Marielle Franco ou outra coisa desse tipo. Jovens com 20 anos de idade com Down que estão tendo autonomia. Com o autismo, a mesma coisa. Só que o autismo, Cira, a gente tem que pensar numa lógica de espectro. Você tem autistas que são extremamente comprometidos e autistas que, se você der estímulo, eles são verbais, eles vão para a escola. Tem graus diferentes, então, Sim, né, entre os autistas. Sim. Na verdade, Cira, a gente tem que entender isso, assim. Ninguém é igual. Quanto mais uma sociedade acolhe o que é diverso, melhor essa sociedade é. Círia, se você convive com pessoas diversas, você se torna uma pessoa melhor. A sociedade também se torna uma melhor acolhendo pessoas diversas. E a gente precisa disso, né, Jairo? Porque o autista, Círia, num primeiro momento, aquele autista mais organizado, o que fala, o que verbaliza melhor, a gente pode confundi-lo como um sujeito esquisito. Entende? E muita gente confunde, né? Ah, esquisito é você. Esquisito é você que quer tudo certinho, quadradinho e tudo mais. Isso não existe, na verdade. Nunca. Aí você falava das causas de questões genéticas e tudo mais. Quando que os pais, eles já têm essa informação de que o filho pode ser autista? Pois é, a conversa com o pediatra e a conversa com os neurologistas e a conversa com os psicólogos, ela é muito precisa nesse diagnóstico hoje em dia. É como eu estou dizendo, o autismo ele é um caso de sucesso quando as pessoas se movimentam. Mas é aquela história, né, Círia? A gente tem que fazer com que os dispositivos públicos em volta das pessoas, a escola pública, o posto de saúde, para que ele possa fazer com que essa criança se atente. O Márcio, esse pai dos 2 autistas que apareceu no Pra Mudar o Mundo, que coordena um instituto, ele foi brigar até no Ministério Público, porque naquele momento a Prefeitura de Belo Horizonte não guardava o direito ao autista e ao seu acompanhante de andar de graça nos ônibus. Porque o autista, teoricamente, Círia, ele não tem nada, né? É uma criança, quando a gente pensa, por exemplo, o médico estava aqui agora falando da dengue, da zika e por aí vai. A criança com microcefalia, ela tem uma deficiência física visível, a criança com microcefalia. No caso do autista, não. Não. É então, o Márcio foi brigar, e aí ele teve uma promotora no Ministério Público de Minas que topou o projeto, que topou brigar para que esse jovem autista tivesse o passe livre, como todo portador de necessidades especiais, e esse caso. Agora, olha para você ver, o caso que eu estava trazendo desse meu paciente. Ele é extremamente organizado, com os DVDs de filme, com os jogos de videogame e com os CDs dele de metal. Com tudo que ele gosta, mantém impecável a organização. Todos os dias, coloca todo dia. Do mesmo jeito. Ele foi trabalhar, colocaram ele para carregar a caixa. Não adianta. O sistema tem que estar pronto para poder acolher. Para acolher e entender, porque, ó, né, isso colocar também. Um camarada desse para organizar fichas, não tem vai melhor, funcionar. não tem melhor para organizar. Não Porque tem a melhor. organização, Exatamente. né, é o principal dele. A Caroline Caetano, Jairo, lá de Caeté, um abraço para todo mundo lá em Caeté acompanhando o nosso programa. Ela quer saber como que é o tratamento, né, e como deve ser o acompanhamento a uma pessoa que tem autismo. Pois é, o tratamento ele tem que ser global, então psicoterapia, psiquiatria, no caso da criança, pediatria e neurologia. Então tem que ter todo esse processo. O Márcio, inclusive no próprio programa, no Pra Mudar o Mundo, vou deixar lá na rede social depois o link para que as pessoas possam ver o Márcio e a história dos meninos dele. Eu lembro que eu fui à escola dos meninos do Márcio para conhecer o que as professoras faziam no contraturno. Então, psicologia, psicoterapia, pediatria e neurologia. E o pessoal da psicopedagogia na escola dando esse suporte. Também na escola isso é importante. Claro, porque aí... Porque fica muito tempo na escola, exatamente, né? Uhum. Esse processo todo acontecendo em conjunto. Esse é o que a gente chama e que acha lindo também, né, Círia? O trabalho multidisciplinar e transdisciplinar. Ou seja, todas essas disciplinas da área da saúde e da educação conversando juntas para poder melhorar a vida desse menino. Agora, estamos falando de um problema que é um problema crônico, né, Círia? Muitas vezes os pais chegam assim, ele vai melhorar? Ele vai... Mas o que é melhorar? Melhorar é ser um bobão, sabe? Um sujeito que não questiona, um sujeito que não fala, um sujeito que não é criativo. Porque o autista, Círia, para aquilo que ele tem sensibilidade, ele se torna um ser fenomenal.
esse meu paciente sabe, eu gosto de rock and roll, mas esse paciente meu sabe muito mais de rock and roll do que eu, muito mais. E é muito organizado, né? Exatamente. Tá certo. Jair Stacanelli, muito obrigada, viu, por você ter vindo mais uma vez, alegria. participar conosco. Um bom dia. Obrigado. Até a próxima. Você aí de casa, continue conosco, viu? Não acabou não, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.